normal lá no Rio de Janeiro. Fluminense tentando se salvar, Isso. segurou como o São Paulo e ficou naquilo. Em relação, então esse é o meu pitaco em relação aos dois. Em relação ao São Paulo, quais eram os objetivos do São Paulo? Eu vinha de 3 jogos péssimos, resultados ruins. Meu treinador pressionado. Eu vou jogar fora de casa num lugar que eu já tomei 4, tomei 5, tomei 4 de novo e tomei 3 e que antigamente era um trauma. Eu vou tentar não machucar ninguém. Eu vou preservar meus 2 astros que não querem jogar no sintético. Tá tudo ali. A hora que chegou no CT, ele pegou todos aqueles objetivos, ele foi ticando tudo. Eu não perdi, eu estanquei, eu acalmei a torcida, eu não machuquei ninguém, os meus 2 astros se preservaram e eu classifiquei. Ele voltou pro CT, ele pegou lá o quadro lá e fez tudo ok, gabaritei e tá tudo bem. Então eu acho que pro lado do São Paulo, eu não vejo nenhum problema no resultado, na performance, na maneira que se comportou, no sistema tático. Acho que foi tudo como planejado. Cuidei dos meus 2 principais jogadores, não baliza 0. Sinceramente, eu não vi problema nenhum em relação ao São Paulo. Já o Palmeiras, a situação no campeonato tá clara, a gente mostrou a tabela, é uma situação que vai ser um vexame. Quinta-feira, numa dessa, confirma com uma rodada de antecedência a eliminação, é um vexame, ponto. O resto você pode até explicar, argumentar, mas o vexame estará ponto e acabou. Como o Massa disse, não dá para você nos classificar, assim como o Corinthians no ano passado. Foi um vexame não ter passado, o Palmeiras confirmaria o vexame. E tem algo que aí entra o que você disse. Eu acho que a Leila não está entendendo o que está acontecendo. Aquele famoso todos somos um, o Palmeiras é tudo hoje, menos todos somos um. E ela tem muito parte nisso. Ela agora, recentemente, o Palmeiras anunciou e mandou para todos os sócios lá, aumento do Avante 4% com base no IGPM, não sei o que tal, estávamos defasados. Aí eu fico pensando, 4% piorou muito a vida de algum sócio-torcedor? Não. O plano de 17 foi para 20, o mais caro lá, o de 790 foi para 810. Não mudou a vida dessas pessoas. Mas tem uma simbologia, cara. Peraí, a maior arrecadação da história do clube vai dar 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Você precisa mesmo aumentar 4% do Avante? Tem uma simbologia ruim ali. É você tratar o torcedor do Palmeiras, falar, cara, eu tenho tanta receita de todos os lados, eu nunca vendi tanto jogador na minha vida, eu vou tirar o pé um pouquinho aqui, eu vou esfolar um pouquinho menos, eu vou segurar mais um ano. Ah, o ingresso tá muito caro. Cara, eu tenho 1 milhão, eu tenho 1 bilhão de receita, eu tô com dinheiro em caixa, eu tô fazendo proposta de 22 milhões de euros para jogador. Pô, se eu baixar um pouquinho o ingresso, trazer o meu torcedor de volta pro estádio, tem muita gente lá de fora que fica assistindo na televisão que não consegue mais assistir o jogo. Ela perdeu um pouco essa conexão do torcedor, cara. O Allianz Parque, cara, eu fui no Allianz Parque 2015 em Derby, eu fui em 2016. Sinceramente, eu só vi pela TV ontem, então quem foi no estádio talvez possa ter uma outra impressão. Um silêncio o tempo inteiro, cortava para arquibancada o tempo inteiro, essas pessoas assistindo o jogo, mudou o comportamento. O que era a torcida do Palmeiras em 15, 16, e eu estive no estádio em derbys 15, 16, 17, é outra coisa o que está acontecendo. Você tem uma organizada que, depois de tudo que aconteceu com o torcedor do Cruzeiro, ela está punida, não se entra com nada, isso também atrapalha muito o estádio, porque então, ou seja, o tal do todos somos um, não tá todos somos um. Pelo contrário, tá? Um monte somos todos e todos, sei lá, quando vamos ser um de novo. Então, tem algo maior do que o campo, a falta de reforços, e eu acho que só ela não está percebendo, porque as pessoas percebem, o torcedor percebe, o Massini percebe, e ela acho que não percebe que hoje não há uma sincronia, talvez aquela coisa de todo mundo caminhando para o mesmo objetivo, me parece que não. E aí vem essas coisas. Para o Corinthians e Santos é melhor o campeonato do que pra gente. A minha pontuação bastava em outro grupo. Isso daí quem tem que falar é a gente. Não ele. Ele tem que falar, eu tô lamentando, a minha pontuação tá errada, eu preciso cobrar meus jogadores, a gente tem time e gasta muito mais dinheiro do que esses clubes que estão na minha chave. Eu era para ter uma... Ele deveria ter feito essa autocrítica e aí ele joga
para esse tipo de coisa. Então, para mim tá claro que o problema do Palmeiras é além do 9, é além do resultado. Tem um negócio muito maior que ela não está entendendo e está levando o Palmeiras a essa situação no início do ano. Ó. É isso, na minha visão, né, de fora. Tá aí, ó. Cara, se vocês estão vendo a gente, eu já disse várias vezes, se eu não estivesse aqui, estaria em casa assistindo vocês. Se vocês estão vendo a gente, não entenderem o que está sendo dito aqui, é um esforço. Talvez seja necessário que vocês entendam. Só uma informação que eu acabei passando batido aqui sobre os jogadores que estavam no banco de reservas do Palmeiras para entrarem no segundo tempo lá. Marcelo Lomba, o Naves, o Benedetti, o Vanderlan, o Fabinho, o Figueiredo e o Luigi. Desses aqui, ó, o Naves é uma realidade, é um zagueiro, o Vanderlan também, o Fabinho também. Os outros, Benedetti, Figueiredo e Luigi, subiram esse ano. Boa. Muito bem, Arnaldo. Palmeiras empatou e tem todas essas questões aí que a gente está ouvindo. O São Paulo empatou. Parte da torcida não acha que está tudo tão bem assim. Tem gente falando, não, deveria jogar mais, né? Você vê que tem corneta, tem para todo lado. É absurdo jogar tão pouco, uma vergonha e tal. Falta que estancou a crise do lado São Paulino. E, como a gente está vendo, de alguma forma, a nuvenzinha... É sobre isso que eu escrevo na minha coluna hoje aqui no site do Band Esportes. A nuvenzinha estava num CT, ela foi um pouquinho para o outro lado agora, né? Agora está mais do lado do Palmeiras, com esse empate aí. O clássico tem esse poder, embora as semelhanças de clima atual sejam várias entre São Paulo e Palmeiras. Clima no campo e extracampo, comunidade, etc. Por isso que a gente diz que nesse campeonato, nesse ano, desde o final do ano passado, a conexão do Corinthians com o seu time, com a sua... E agora o Santos, porque tem um fator Neymar aí, é diferente do que vive em São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, acho que todo time tenta essa coisa, todos nós contra o resto. Tem várias coisas que vão além do campo, além do técnico, além dos jogadores para resolver e para tentar entrar na sintonia. Exemplo, o São Paulo que reclama com razão do gramado sintético, sempre, e deveria reclamar com mais ênfase, cedeu o campo dele para o show da Shakira, jogou em Brasília, não ganhou nenhum jogo e o campo está destruído para jogar quarta-feira contra a Ponte Preta. Né? Então, assim, esse é o técnico? São os jogadores? É o torcedor? Esqueceram lá o preço médio do ingresso. Está caro em Brasília, está caro no Morumbi. Então, são coisas... Se o clube de futebol não se preocupa com detalhes, o técnico e os jogadores são incapazes de resolver tudo sozinho, por melhores que eles sejam. Né? Agora, talvez a diferença aí seja a formação do elenco do Palmeiras e do São Paulo. Um clube tem condição de ter um baita elenco. O Palmeiras, em termos financeiros, não tem. E ontem foi até interessante, outra frase do Abel. Ele ficou comparando com anos passados, inclusive citou o São Paulo. Nós nunca fomos que nem o São Paulo. Quando eu falava que o elenco do São Paulo era melhor que o do Palmeiras, nas temporadas anteriores, era pela quantidade de opções. Só isso. Ele falou, não, ele não incluiu só Flamengo e Botafogo, ele falou Atlético, São Paulo, Corinthians. Porque o elenco do Palmeiras é mais enxuto que todos esses. Dos 12 do banco, 9 garotos. O São Paulo, 9. o Zubeldia falou, o São Paulo esse ano ele vai estar mais para Palmeiras. Ele tirou 17 e entraram 4. O São Paulo não tem condição para essa temporada de ter um elenco como teve as temporadas anteriores. Não tem condição financeira, existem travas. Para entrar um tem que sair 4. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. E por isso que o torcedor fica mais maluco. Como se o clube arrecada recorde, não consegue contratar jogadores, né? O São Paulo dá para entender um pouco o que está sendo feito. Que é aquilo, apostar num time titular mais forte, mais velho, que vai ter problemas, e o banco, seja o que Deus quiser. Ontem, eu acho que o Zubeldia foi muito bem, o Vessone colocou o contexto todo, depois de 4 jogos na semana, de um treino de 45 minutos no sábado, reuniu a galera, treino de 45 minutos, Lucas e Oscar já tinham falado que não iam começar jogando, jogaram até o fim em Brasília, vou formar com que eu tenho um time competitivo para encarar o Palmeiras, para não perder, para jogar a crise para o outro lado. E foi isso que o São Paulo fez, acho que ele cumpriu a regra desde a primeira dividida do jogo. Né? E
aí talvez, isso às vezes acontece no futebol, tenha uma alternativa para você jogar contra time forte fora de casa, num sistema que o torcedor do São Paulo entende muito bem. O Zubeldia reluta, usou no Allianz Parque no ano passado com sucesso. O Flaco Lopes, daquela vez, fez o gol. O Rafael falhou. Dessa vez o Rafael pegou. O Palmeiras sabe jogar contra times que se fecham porque o Palmeiras usa bem a bola aérea. Na bola parada, no lateral, no cruzamento de média distância. O Palmeiras sabe jogar, sobretudo no seu campo desse jeito. Foi assim que ele quase eliminou o Botafogo, naquela coisa, no Bumba Meu Boi do Gustavo Gomes. É difícil. E o Flaco Lopes é útil para Dedéu. Só que ele não é o Haaland. Jardel. Ou Jardel. Isso, Jardel melhor, porque o Jardel no jogo aéreo era insuperável. Ele não perdia o gol de cabeça. O Flaco Lopes às vezes perde. Né? Então, mas assim, ele nesse tipo de jogo, ele é útil e dá trabalho. Ele não vai buscar o Arboleda. Ele vai buscar sempre o mais baixo, o lateral. E está sempre bem colocado na área. E se ele tivesse um pouco mais de refino, ele não estaria jogando no Palmeiras, estaria jogando na Europa. Mas ele tem suas virtudes. A questão é que, o que o Marcinho está falando, o Palmeiras só tinha um plano A ontem. E vai uma alteração, Marcos Rocha por Mike. E quando entra o Lucas, o Mike erra, o Lucas quase faz o gol que poderia dar a vitória ao São Paulo. O Everton faz uma defesa de goleiro de primeiro nível. Porque a defesa do Rafael, a cabeçada, é difícil e tal. A defesa do Everton é muito mais difícil. É no cantinho, no canto-a-pé e tal, e ele vai buscar. Né? Na mesma hora, o Abel tira o Mike, senão o Lucas ia matar o Mike e põe o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha é um outro tipo de jogador. Marca melhor, tem um passe melhor, e ele tenta... O Abel, a tripla alteração, aí é o banco, o limite e a noção de que se não der para ganhar, pelo menos a gente empata. Porque, na verdade, ele tira o Veiga, o Rios e o Mike, 3 jogadores com características ofensivas. Tira os 3. Que nenhum dos 3 estava bem, né? Exato. Estavam bem marcados. O São Paulo travou... O São Paulo fez um bom jogo, taticamente. Ele travou lado e centro. O Palmeiras não jogava. Né? Mas aí que tá. O Abel colocando Aníbal mais à frente. O Alan, né? O menino... A gente não fala. Coitado, sumiu no jogo. Então, mas assim, é a opção que ele tinha. Entrou lá, não conseguiu jogar. O Rio, o Aníbal e o Marcos Rocha entraram bem e criaram dificuldade para o São Paulo. Foi o que o Zubeldia falou. Quando o Zubeldia teve que usar o banco e os jogadores, o Oscar e tal, o time perdeu. Piorou o São Paulo. Piorou, porque o Luciano é um baita jogador de futebol. E o Luciano, até no sintético, ele joga bem. Ele sabe... Se você reparar nos detalhes desse jogo, por isso que o jogo é ruim, Vessone, porque o São Paulo e vários times não sabem jogar no sintético. O passe curto, ele vira passe rápido. A quantidade de trocas que o Palmeiras faz bem, porque é um jogo mais futsal. Se você esticar uma bola, o cara não vai chegar. O Caleri não vai chegar, o Enzo Dias não vai chegar. O passe, se não foi isso toda hora. O campo é diferente, de fato. O campo tem uma velocidade que o São Paulo não sabe jogar. Assim como jogar no buraco também é diferente. Sim, fica mais claro, lento. mas eu estou dizendo a velocidade do jogo. Sim. O Palmeiras sabe, o São Paulo não sabe. E quando o Oscar entra, o Lucas entra, a bola não chega. Não adianta você ter o espaço, e o Luciano sabe. O Luciano joga no asfalto, no buraco, no cimento, no Morumbi. Ele sabe jogar de acordo com o campo. E quando ele sai, o São Paulo perde o cara que... Achei que o Zubeldia foi muito inteligente. Foi. Colocar os dois... O 3... o 3-4-3, os dois no banco. Até poderia ter ganhado o jogo. Poderia ter vencido o jogo. Por exemplo, se ele colocasse alguém com mais velocidade na vaga do André... mas daí o Ferreirinha machucar. Aí você olha o banco, você vai ver o banco. Ok. Né? Tu vai ter os caras... O Luigi do São Paulo estava lá, estava o Ferreirão, o Rian... É isso, cara. Essas são as semelhanças, né? Então, não tinha jogador, né? E acho que se você reparar, foi muito parecido com o jogo do Brasileiro. Em que ele lança o Lucas e o Luciano no final do jogo. Quase ganha, mas daí perde na bola. O Luciano é expulso naquele jogo. Aconteceu quase de novo, né? O Luciano vai dar um carrinho para a cobertura, é expulso, aí o Palmeiras vai para baixo no final com um a mais. Deu não sei quantos acréscimos, ganhou na última bola. Quase ganhou de novo. Mas acho que o Zubeldia fez o que dava para fazer em termos táticos para equilibrar. Agora, Tironi, ele é isso que ele falou depois do jogo.
aí tem uma diferença interessante nos discursos. Até porque ele é novo e não ganhou nada. Novo, recente no clube, não é o Abel. E não ganhou nada. O Zubeldia não delega a responsabilidade. Ele não fala, Oscar e o Lucas não quiseram jogar aqui. Ele não fala não sei o que lá. Ele não fala que o elenco está curto. Ele não fala... É com ele. A história é com ele. E aí eu acho que... E também não tem ninguém para falar por ele. Né? Não tem nenhum diretor para falar do gramado, nenhum não sei o que, nada. Ele tem a alcunha que o Abel tem no Palmeiras sem ter estofo e lastro para isso. É ele quem fala pelo São Paulo. Né? E acho que o que acontece a partir dessa situação, classificação garantida matematicamente. E ele fala, o mínimo para o São Paulo, aí é diferente do discurso do Abel, o mínimo para o São Paulo era estar classificado a essa altura do campeonato. Né? E aí, na lista de tiques, tal, não machucou ninguém. O São Paulo tinha o histórico de 9 lesões no Allianz Parque, 9, de todo tipo de coisa. Então é quase um trauma. E ele tem uma outra situação sobre essa questão, a gente vai entrar na situação do gramado sintético, ou dos jogadores que não querem jogar, ou têm receio de jogar. Não é simples. O Lucas e o Oscar não querem, tão temerosos. E vai falar, então, aí o Caleri, eu vou. O Luciano, eu vou. Por que eles não vão e eu vou? Não é fácil para o treinador isso. Não é fácil. Então os caras não querem se machucar, eu posso me machucar? São questões que ficam todas nas costas do treinador. Agora, eu acho que ele, é isso, Vessone, ele ticou várias coisas e talvez tenha ganhado alguma opção com um elenco mais enxuto para jogar taticamente de uma outra forma. E era outra crítica. O Zubeldia não varia. O cara já usou 3 zagueiros contra o Palmeiras, 3 centroavantes, 2 pontas com o Oscar no meio, 3 caras no meio do campo. Ele já fez de tudo. Os moleques entraram em alguns jogos. Ele já fez o tique do estadual. Né? O quarteto funciona bem na frente, funciona mal atrás. O quarteto vai jogar fora de casa, contra o Palmeiras não vai. E não é só por causa do sintético, não vai. Então, por trás da histeria da torcida do São Paulo, ou de parte da torcida do São Paulo, existe Zubeldia, sem fazer rima. E acho que ele tem conseguido, mesmo depois de uma semana trágica, pior do seu trabalho. Acerta também, por exemplo, colocar no time titular na quinta-feira lá em Brasília. Exato. Vamos ouvir, então, o que falou o Zubeldia falando sobre as questões do gramado sintético. Vamos debater isso, porque virou assunto. Na verdade, Vessone, o Zubeldia não fala com todas as letras. Não quis jogar, não quis jogar. A informação, Arnaldo Ribeiro trouxe. O Oscar e o Lucas não quiseram jogar, não queriam jogar. Isso já estava falado desde antes. Até por isso que eles jogaram quinta-feira lá contra o Velo Clube. Então, vai, mas não vai. Me parece que jogadores técnicos, ou quem mais, avançaram uma casa nesse aspecto. Antes ninguém, já não tinha um pio sobre essa história. Agora já está, não gosta, os jogadores não gostam e tal. Mas institucionalmente falar, aqui a gente não joga, ninguém fala. É o ponto que está o negócio. Até porque, antigamente era só Allianz Parque e Arena da Baixada. Agora começa a tomar Arena MRV, vai ser... Pacaembu. O Pacaembu, você já começa... Barueri. Já é Botafogo também, né? Newton Santos. Já tem Barueri. Então, assim, você começa a perceber que esse tema está avançando entre os clubes e tudo mais. E aí eu acho que vai avançar a gritaria junto. Antes de eu falar uma coisa que é importante em relação a esses estados, sobretudo o Allianz Parque, que é esse temor do Lucas e tal. O Thales Magno elogiou muito o piso sintético do Pacaembu. Segundo ele, é o melhor que ele já jogou. A bola não quica, a bola é quase que uma grama natural. Ele adorou. Eu não sei qual é a tecnologia, não sei o que fizeram, mas o Thales Magno sai maravilhado do que ele viu na grama sintético do Pacaembu. E talvez por isso que o São Paulo jogou contra a Portuguesa e talvez não teve muito assunto, porque não deve ter percebido nem para os jogadores tanta diferença assim. Vamos ficar de olho, mas me parece que o do Mercado Livre Pacaembu lá é um negócio que que os jogadores vão curtir ou vai ser menos pior do que outros. Embora Lucas e Oscar não tenham jogado essa partida contra a Portuguesa também. Eu não lembrava disso, não lembrava. É o mesmo da Barueri. O mesmo de Barueri? Tá. E uma coisa que eu queria dizer, a gente está começando, e isso ninguém se tocou ainda, nós estamos começando a mexer tecnicamente nos jogos.
Peraí, o Palmeiras então vai comer. O Santos, o Juliano não foi jogar com o Santos lá. Porque ele tinha voltado numa coisa. Agora os dois melhores de São Paulo não. De alguma maneira o Palmeiras começou a ser beneficiado tecnicamente por isso. Tá tendo influência já no jogo. Não é os 90. Peraí, se os melhores do time, ou os mais veteranos, ou os mais técnicos, ou que estão voltando com lesão, começarem a não querer ir, o Palmeiras vai pegar o São Paulo sem Lucas e Oscar. O Corinthians vai encarar em Itaquera o Lucas e o Oscar. Você começa a ter uma... tá começando a influenciar nos campeonatos. Se começar os caras a não quererem ir lá, é um Palmeiras pegando os outros, o Santos sem o Neymar, e o Corinthians pegando o Neymar em Itaquera. Como era o Grêmio com Soares e sem Isso, Soares. eu acho que isso vai começar a impactar também no campo. Se esses principais jogadores, que é o que aconteceu, aquele exemplo que o Arnaldo contou no passado, o Grêmio ia pegar o Botafogo. O Soares falou, não vou pro Newton Santos. Teve show no Newton Santos, jogou para São Januário. Ele falou, agora eu vou, 4-3, 3 gols dele. Isso é um impacto técnico, é um impacto no jogo. O Botafogo ganharia muito mais tranquilamente, eu imagino eu, para um cara que meteu 3 gols em São Januário, se esse cara não tivesse ido. Então o Palmeiras começa a ser beneficiado, então é uma coisa que tem que começar a ficar de olho. O Palmeiras pega o São Paulo sem os dois, aí o Corinthians vai e pega os dois na sua casa. Aí o Palmeiras pega o Santos sem o Neymar. O Corinthians pega, tô dando exemplo do Corinthians, podia ser outros times, Flamengo, Fluminense e tal. Então é uma coisa pra gente começar a ficar de olho. O Palmeiras vai ser beneficiado por essa exclusão dos melhores jogadores ou daqueles que estão voltando de lesão. Isso é muito importante, tá, estádio. Então tá aí. Esse negócio do gramado sintético ainda vai dar muito pano pra manga ainda. Vocês podem prestar atenção que isso vai dar muito pano pra manga ainda. Vai dar muito pano pra manga. E eu acho, cara, que é o seguinte. O São Paulo, o Zubeldia ontem, ele foi lá, pessoal, pra não perder o jogo. Pra não perder o jogo, porque ele não podia perder o jogo. A pressão já tava grande, ele não podia perder o jogo. Então ele foi lá pra não perder o jogo. Não perdeu o jogo, segurou o Palmeiras, marcou muito bem o Palmeiras, mas o São Paulo não criou muito, só com o Lucas, eu acho, né, que teve realmente na velocidade ali. Mas defensivamente teve só a cabeçada do Flaco, mais uma outra coisa ali, mais nada. São Paulo se defendeu, se classificou, né? Se o São Paulo ganhar da Ponte Preta, São Paulo classifica em primeiro e vai decidir no Morumbi. E vai ser o segundo da classificação geral também, porque se os grandes passar, né? O São Paulo jogaria com o primeiro Novo Horizontino. Se ganhasse, aí pegaria provavelmente o Palmeiras no Morumbi. Então, que é muito importante o jogo de ida. Agora, sobre o jogo foi isso. Foi um jogo muito ruim, tecnicamente, mas taticamente o São Paulo foi lá para fazer o que fez. Para empatar o jogo e segurar o jogo e complicar a vida do Palmeiras. Essa é a minha visão. Então se inscreve para Band Esporte, link na descrição aqui, galera, do Band Esporte. Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve muito para chegar para mais São Paulino. Deixa o like para recomendar para mais São Paulino no YouTube, para seguir a gente e aumentar essa comunidade aí. Valeu? É nóis!